Olá, meu nome é Lucas Batista e nesse vídeo breve falarei sobre os resultados de um projeto desenvolvido com apoio da FAPEMIC, Edital Universal, processo número APQ 0064218, com o título Investigação e Desenvolvimento de Ferramentas Integradas Automatizadas para Otimização Multiobjetivo e Auxílio à Tomada de Decisão Multicritério. Como foi mencionado anteriormente, esse projeto, toda a sua execução foi apoiado pela FAPEMIC e toda a gestão financeira realizada com apoio da Fundação Mendes Pimentel, Fundep. A agenda desse vídeo é bem curta e breve. Falarei brevemente sobre este pesquisador, falarei bem rapidamente sobre o escopo geral desse projeto, relacionarei os resultados obtidos com o que a gente encontra no mercado, apresentarei alguns números, resultados desse projeto que foi desenvolvido ao longo de 3 anos, desde 2021, e por fim pontuarei algumas conclusões. Bom, eu sou docente no Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais desde 2012. Tenho formação em Engenharia Elétrica nessa mesma instituição e desde o meu ingresso aqui atuo na linha de pesquisa em otimização. Bom, com relação ao projeto que foi desenvolvido, o seu escopo principal envolvia o desenvolvimento de ferramentas computacionais para resolução de problemas reais, de problemas práticos da indústria, de empresas, da comunidade externa ao FMG. Para que esse projeto seja ou fosse desenvolvido, ele envolveu 3 pontos principais, 3 fases principais, cada problema que foi tratado, sendo uma delas uma parte de modelagem de sistemas. Isso se refere a, junto a uma empresa, junto a uma indústria, entender muito bem o problema que eles têm interesse em tratar e, a partir disso, conseguir representar esse problema matematicamente, com equações matemáticas. Só assim é possível pegar esse problema, que agora está representado com equações matemáticas, e levá-lo para um computador. Uma vez que eu tenho todo um problema representado computacionalmente, eu consigo então implementar técnicas computacionais para encontrar soluções eficientes para aquele problema. Para determinar essas soluções, a gente envolveu uma outra área de estudo, de pesquisa, que é o segundo ponto mencionado aqui, referente à otimização multiobjetivo. São técnicas computacionais para encontrar soluções eficientes rapidamente para um dado problema. No contexto de otimização multiobjetivo, a gente visa encontrar soluções para um dado problema real que sejam caracterizadas por uma dada relação de compromisso. Por exemplo, se uma empresa estava interessada em desenvolver um sistema, poderia ser um sistema de transporte, um sistema de distribuição de energia, de gás, de água, por exemplo. Em geral, ela quer desenvolver aquele sistema com o menor custo possível, mas ao mesmo tempo ela quer também maximizar o desempenho daquele sistema. A partir de um certo ponto, não é possível você reduzir os custos de um dado projeto e, ao mesmo tempo, conseguir também maximizar o desempenho. Então, chega um momento que, se você quer reduzir os custos, você vai perder em desempenho. E, obviamente, se você quer aumentar o desempenho, você vai ter que aumentar os seus custos. Então, em otimização multiobjetiva, a gente consegue mapear um conjunto de soluções de compromisso para uma dada empresa. Tá? E aí, a partir daquele ponto, a empresa pode ir lá e escolher qual daquelas alternativas, ou seja, qual daquelas alternativas com uma dada relação de compromisso seria interessante para ela pegar e implementar na prática. Essa escolha também é assistida computacionalmente por ferramentas desenvolvidas nesse projeto, que são técnicas de auxílio à tomada de decisão multicritério. Essas ferramentas tendem a refletir o interesse, as preferências da empresa, considerando a escolha da alternativa mais apropriada para ser executada na prática. Alguns benefícios gerais que identificamos com a realização deste projeto envolvem, por exemplo, melhor compreensão sobre o sistema-alvo problema de interesse, definição de bancos de dados também é algo que a gente faz. Para executar um problema computacionalmente, a gente tem que definir um banco de dados que vai agregar ali temporalmente todas as informações necessárias para se tratar aquele problema. A partir desse projeto, a gente conseguiu também mapeamento de soluções otimizadas, como foi mencionado anteriormente, com diferentes trade-offs.
Uma análise facilitada da confiabilidade e robustez das soluções. Por que isso? Quando você resolve um problema na mão, né, usando planilhas ou de forma mais simplista, em geral isso é muito demorado, é difícil fazer qualquer análise e tudo mais. Uma vez que você está tratando um problema computacionalmente, os computadores são muito rápidos, têm uma alta capacidade de processamento, ele consegue avaliar inúmeras soluções, alterando informações sobre o problema, então é possível de uma forma muito mais facilitada analisar a confiabilidade e robustez de várias soluções. Isso vai ajudar, inclusive, no próximo passo, que é a tomada de decisão. Em geral, ao fazer esse tipo de análise e empregar ferramentas apropriadas de auxílio à tomada de decisão, é possível sim escolher uma solução que acaba refletindo o que de fato aquela empresa precisa, tanto para agora como para o futuro. Isso caracteriza uma tomada de decisão assertiva. Isso acaba representando a longo prazo, médio e longo prazo, uma maior produtividade para aquela empresa e uma possibilidade de escalabilidade também para um crescimento, né, futuro daquela empresa, ou um crescimento do próprio problema mesmo. Durante a execução desse projeto, nós relacionamos inúmeras aplicações reais, com parcerias com algumas empresas. Eu enumerei algumas aqui, não são todas. Então, nós envolvemos aqui a aplicação dessas ferramentas em problemas aqui, ó, envolvendo sistemas de distribuição de energia elétrica, sistemas de gerenciamento de energia em microrredes, sistemas de distribuição de gás natural, problemas de logística, né, sistemas de transporte em geral, alocação de utilidades, planejamento da manutenção junto a algumas empresas, escalonamento de tarefas a equipes de campo, otimização da produção em geral, né, citando algumas. Né. Como esse projeto foi desenvolvido ao longo de 3 anos, muitos projetos, né, de caráter prático, em parceria com empresas, acabaram sendo desenvolvidos e utilizados como estudos de caso para validação dessas ferramentas. Em relação ao que tem no mercado e o que foi desenvolvido, a gente percebe que a nossa ferramenta ou o conjunto de ferramentas desenvolvidas, ele fornece uma solução original e dedicada. Por que uma solução original? Porque no mercado não encontramos nada com as mesmas características que essas ferramentas oferecem. E dedicada porque cada uma dessas ferramentas, quando aplicadas a um dado sistema real, elas foram adaptadas para resolver exatamente aquele problema. Logo, uma vez que ela tem toda essa especificidade, ela é capaz de encontrar soluções muito melhores, com um desempenho muito superior. Isso representa uma vantagem clara sobre qualquer produto que existe na prateleira e no mercado, que são, em geral, produtos mais generalistas. Eles servem para resolver problemas com diversas características, mas, em geral, não são eficientes para encontrar soluções muito boas para nenhum desses problemas. Então, esse projeto foi desenvolvido com foco na otimização dos sistemas envolvidos, daí essa dedicação, e auxilia também a tomada de decisão conforme preferências da empresa e do usuário. Bom, em números, a gente conseguiu com esse projeto aqui, sendo bem minimalista, né, alguns trabalhos concluídos, defendidos, uma dissertação de mestrado, 4 teses de doutorado. Existem ainda vários trabalhos, resultados desse projeto em andamento. Então, temos 4 orientações de mestrado e 5 orientações de doutorado, com defesas ainda para esse ano e para os próximos 2 anos. Inúmeras publicações, 7 artigos em periódicos, em revistas internacionais, um capítulo de livro também internacional, 9 artigos em congressos, anais de eventos, entre eventos nacionais e internacionais, e também 5 pacotes computacionais com essas ferramentas, ou parte dessas ferramentas que eu mencionei, todos eles disponíveis gratuitamente. Além disso, isso me permitiu, como pesquisador, participar na defesa de diversos trabalhos, tanto meus quanto de outros colegas nessas áreas envolvidas. Ao todo, contabilizam mais de 40 bancas. Bom, como conclusão, a gente observa então aí, né, com a execução desse projeto, certamente contribuições super relevantes para a literatura especializada, inúmeros impactos práticos, considerando os problemas que foram abordados. Esses impactos, principalmente, são econômicos, mas também envolvem questões sociais, culturais e ambientais. Uma ampla formação de recursos humanos, como foi mencionado anteriormente, né, e ainda possibilitou abrir várias portas para futuros projetos, continuidades dessa pesquisa que foi desenvolvida durante esses 3 anos. Por fim, eu gostaria de deixar aqui meu muito obrigado à FAPEMIC,
que é quem possibilitou o desenvolvimento desse projeto relacionado a essas várias pesquisas, e também, novamente, a Fundeb, responsável pela gestão financeira. É, então, deixo aqui como capa final aqui o meu lápis, né, que contém todas a relação de todos os produtos gerados. Coloquei também abaixo o link para o laboratório de pesquisa, onde todas essas atividades foram desenvolvidas, e deixo também o meu e-mail institucional, né, caso queiram entrar em contato, fiquem à vontade. Muito obrigado e até a próxima.